Olá, continuando a resposta à dúvida dos nossos leitores, hoje chegou a seguinte pergunta: como confiar em um psiquiatra se o diagnóstico que ele dá não é comprovado por exames? Bom, toda doença psiquiátrica, ela é confirmada através de um diagnóstico sindrômico. O que isso quer dizer? Que, assim como nas outras doenças na medicina, as doenças psiquiátricas, que a gente chama de transtornos psiquiátricos, são na verdade síndromes, isto é, conjunto de sinais e sintomas que se agrupam mais ou menos frequentemente nos indivíduos e que persistem de uma forma relativamente estável ao longo do tempo, mostrando que decorre de uma alteração no funcionamento do cérebro. No entanto, no caso das doenças psiquiátricas, as alterações cerebrais que promovem essas alterações no comportamento das pessoas, ela na maioria das vezes não pode ser detectada por alterações em exames morfológicos, ou seja, em exames que veem a imagem do cérebro, porque muitas dessas doenças não provocam alterações na forma do cérebro. Além disso, as alterações cerebrais podem decorrer de alterações químicas, mas nem sempre o cérebro dos indivíduos tem alterações quantitativamente, isto é, na quantidade de química naquele cérebro. Isso por quê? Porque os níveis de determinadas substâncias podem estar normais dentro do cérebro, mas a comunicação química entre as várias regiões do cérebro pode não estar normal. Então, não decorre de uma doença na qual certamente você vai ter uma alteração morfológica ou certamente você vai ter uma alteração química, mas muito mais na função que o cérebro e suas diferentes áreas está desempenhando. Na maioria das vezes, é necessário a solicitação de exames, no caso das doenças psiquiátricas, porque muitas outras doenças podem provocar manifestações psiquiátricas e não ser propriamente uma doença de origem no cérebro, como as que a gente considera que são os transtornos psiquiátricos. Como é que isso pode acontecer? Ou seja, por exemplo, o indivíduo pode ter alterações hormonais, pode ter alterações anêmicas, pode ter alterações em órgãos do corpo que podem provocar manifestações cerebrais e dar repercussões no comportamento do indivíduo e não ser uma doença no cérebro propriamente dita. Portanto, para o diagnóstico correto de uma doença psiquiátrica, é necessário excluir outras causas físicas que podem se manifestar com alterações no comportamento. Portanto, por exemplo, o indivíduo que apresenta sintomas psicóticos, isto é, começa a ter delírios, começa a ter alucinações, antes de você fazer o diagnóstico de uma doença psiquiátrica denominada transtornos psicóticos, entre elas, por exemplo, a esquizofrenia, uma delas, antes disso, você deve estar certo de que aqueles sintomas não são produzidos secundariamente, isto é, eles não são produzidos por outras doenças físicas ou outras condições médicas, medicamentos, por exemplo, ou outras drogas que podem se manifestar com os mesmos sintomas e não ser uma doença psiquiátrica, mas ser uma doença secundária a outra causa, como a gente diz. E, da mesma forma, todas as outras doenças psiquiátricas também devem ser avaliadas desse jeito. Então, o indivíduo que apresenta depressão, ele deve ser avaliado para outras causas físicas que podem confundir com o diagnóstico de depressão de origem cerebral. O indivíduo que apresenta transtorno bipolar, ou seja, oscilações do humor, também deve ser avaliado. O indivíduo com sintomas ansiosos ou fóbicos e todas as outras doenças psiquiátricas. Portanto, o diagnóstico psiquiátrico, quando feito excluindo outras doenças que podem causar aquelas manifestações, e quando feito sob a forma de uma avaliação sindrômica, ou seja, os sintomas que aquele indivíduo apresenta ao longo do tempo, aí sim o diagnóstico psiquiátrico ele é confiável e ele deve receber tratamento.